Olá, bem-vindo ao Saber Libertário. Hoje vamos falar sobre o keynesianismo, uma das doutrinas econômicas mais influentes do século XX, e por que, sob uma visão libertária, ele apresenta mais problemas do que soluções. Vou explicar como o keynesianismo interfere na economia, gera dívidas impagáveis e limita a nossa liberdade econômica. Vamos lá! Antes de mais nada, o que é o keynesianismo? O keynesianismo surgiu em 1936, quando o economista John Maynard Keynes sugere uma solução radical para crises econômicas: a intervenção do Estado. Ele acreditava que, em tempos de recessão, o governo deveria gastar mais e estimular a economia para evitar o desemprego e garantir o crescimento. Para Keynes, o Estado não só poderia como deveria intervir para equilibrar o mercado e impedir que ele colapsasse. Para muitos, essa ideia soava como uma resposta definitiva para as crises econômicas. Mas será? Os libertários acreditam que o mercado é capaz de se autorregular e que a intervenção estatal só atrapalha. Para economistas como Hayek, do lado libertário e da escola austríaca, o mercado é um organismo dinâmico, capaz de se ajustar de acordo com as preferências dos consumidores e a disponibilidade de recursos. Hayek explicou isso bem em O Caminho da Servidão, 1944, onde alertou que a intervenção econômica leva a um controle crescente do governo sobre a vida dos cidadãos, minando nossa liberdade. E exemplos práticos dessa crítica não faltam. Nos Estados Unidos, o New Deal de Franklin Roosevelt, inspirado no keynesianismo, não conseguiu resolver o desemprego que chegou a 25% na Grande Depressão. E mesmo após vários anos de altos gastos públicos, o desemprego só começou a cair de verdade com a Segunda Guerra Mundial. Já no Japão, durante a década perdida dos anos 1990, os pacotes de estímulo deixaram o país com uma dívida pública de mais de 200% do PIB, e o crescimento continuou lento. Ou seja, o Estado interviu, gastou, se endividou, mas os problemas permaneceram. No keynesianismo, uma das estratégias mais usadas é a de assumir dívidas para gastar mais e, assim, supostamente estimular a economia. Em teoria, o governo se endivida para salvar empregos e retomar o crescimento. Na prática, isso só gera um ciclo sem fim de endividamento. A dívida pública dos Estados Unidos, por exemplo, aumentou quase 20 vezes desde os anos 1980, sem que o crescimento econômico acompanhasse. Milton Friedman, um dos grandes críticos do keynesianismo, dizia que essa política cria um imposto oculto, pois o governo acaba inflacionando a economia para pagar a dívida, o que tira poder de compra das pessoas sem que elas percebam. Esse crescimento da dívida pública não só tira a liberdade dos cidadãos, que são obrigados a pagar impostos mais altos no futuro, como também compromete a eficiência do setor privado. Afinal, o dinheiro que poderia ser investido em inovação e crescimento vai para o governo, que o usa em obras e projetos, muitas vezes ineficientes. Ou seja, menos liberdade para você, mais poder para o Estado. E o problema não para por aí. Outro efeito comum das políticas keynesianas é a inflação. Quando o governo começa a imprimir mais dinheiro para estimular a economia, o valor da moeda cai. Na década de 1970, os Estados Unidos chegaram a enfrentar uma inflação de 13,5% ao ano, causada por políticas monetárias expansionistas. Os libertários defendem que uma moeda estável, não manipulada pelo governo, é essencial para uma economia saudável. Hayek argumentava que a estabilidade monetária é a base da confiança no sistema e da acumulação de capital, que impulsiona investimentos e inovação. Sem uma moeda forte, as pessoas perdem o incentivo para poupar, porque seu dinheiro vale menos com o tempo. Em vez disso, todos correm para gastar antes que o dinheiro perca ainda mais valor, criando um ciclo de consumo que não gera um crescimento econômico sustentável. Mas talvez o ponto mais preocupante do keynesianismo seja o crescimento do poder do Estado sobre a economia. Toda vez que o governo aumenta seus gastos, ele aumenta também seu controle sobre a economia. Isso gera uma relação de dependência que coloca os agentes privados, como você e eu, nas mãos do governo. Cada vez mais, o governo decide onde e como os recursos devem ser alocados, enfraquecendo nossa liberdade econômica e limitando nossas escolhas. Para os libertários, a liberdade econômica é um direito fundamental, e o keynesianismo é um ataque direto a essa liberdade. Quando o governo determina onde e como o dinheiro deve ser gasto, ele restringe a capacidade de inovação e a diversidade do mercado. Em vez de um sistema de preços livre, que reflete as preferências dos consumidores, temos uma economia onde o governo dá as ordens. Depois da crise de 2008, vários países adotaram políticas keynesianas, aumentando gastos públicos e imprimindo mais dinheiro. O resultado foi um crescimento global da dívida de 30%, ultrapassando 355% do PIB mundial em 2021, e uma inflação que disparou nos últimos anos. Ou seja, seguimos na mesma direção de mais dívida e menos liberdade.
Países que adotam políticas com menor intervenção estatal, como Suíça e Singapura, têm dívidas e inflação baixas e crescimentos econômicos mais estáveis. Eles confirmam o que Hayek, Friedman e outros libertários sempre disseram: a economia prospera melhor sem interferência estatal, e os indivíduos se beneficiam mais de um sistema livre, onde podem acumular capital e investir conforme suas próprias preferências. Ao fim, o keynesianismo promete um alívio temporário, mas traz uma conta alta para o futuro. Ele nos coloca num ciclo de dependência, endividamento e inflação, em que o Estado ganha poder, e nossa liberdade é cada vez mais limitada. Então, da próxima vez que ouvirem sobre mais gastos do governo para estimular a economia, lembrem-se, o preço dessa intervenção é pago pela nossa liberdade econômica. E você, o que pensa sobre o keynesianismo? Acredita que essa teoria ainda faz sentido no mundo de hoje? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater. Não se esqueça de se inscrever no Saber Libertário, curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!